Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, por gentileza. Meus irmãos, constitui-se uma alegria estar inserido entre os pregadores desta semana e louvar a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pela confiança depositada a nós. Seja Deus louvado. Todos os dias foi maravilhoso. Nós estamos aqui desde segunda-feira e está sendo muito bom, uma semana proveitosa, de qualidade, e Deus tem falado conosco de uma forma especial. Segunda-feira usando o pastor Eliseu Furquim, terça-feira usando o pastor Anderson de Açaí, quarta-feira usando o presbítero Alisson, quinta-feira nosso pastor ia ministrar, e veio alguns pastores da convenção, e ministrou o pastor Flavinei, que foi ontem, foi uma bênção também, e hoje Deus nos dá a oportunidade de ministrar a sua palavra. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te dos teus pais, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Amém. Versículo 10 diz assim: houve fome na terra, e Abrão desceu para o Egito. Podeis assentar. Meus queridos, este homem, que na minha singela opinião, é o maior homem do Antigo Testamento, haja vista que é o único homem que a Bíblia diz que Deus, do Antigo Testamento, o chamou de amigo. É isso mesmo, Abraão é o único homem que Deus chamou de meu amigo. Isaías diz: este é Abraão, meu amigo. Moisés conversou face a face com Deus, mas Abraão, Deus o chamou de amigo. Este homem que a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra fé, está interligada com ele, Gênesis 15. Este homem que a primeira vez que aparece a palavra crer, está relacionada com ele. Este homem que levanta altares a Deus, e dos muitos altares que ele levanta, existe 4 em especial, que marca a história do Antigo Testamento, que é o de Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, onde ele tem uma visão, e do Gênesis 21, é onde Deus pede o seu filho em sacrifício. Haja vista que este homem, ele marca a sua época, ele marca o seu tempo, e até hoje nós somos frutos ou abençoados através da sua história. Esse homem chamado Abrão, que no capítulo 17, Deus muda o seu nome para Abraão. Logo, o que me chama a atenção é que ele é citado 50 vezes no Antigo Testamento, 75 vezes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo chama ele de pai da fé. Ele é conhecido como pai da fé, ele é conhecido como pai de multidões, ele é conhecido como um exemplo sublime, ele é conhecido como exemplo de fé. Este homem, em todos os versículos que o seu nome é mencionado, tem um diálogo entre ele e Deus. Capítulo 12, Deus chama ele. Capítulo 13, Deus fala com ele. Capítulo 14, Deus manda ele libertar Ló. Capítulo 15, Deus dá uma visão, fortalecendo. Capítulo 17, Deus muda o seu nome. Capítulo 18, Deus come na sua casa. Capítulo 20, Deus desce e fala do filho. Capítulo 21, Deus lhe dá um filho.
Este homem é um homem de relacionamento com Deus. Este homem é um homem de intimidade na sua essência. Logo Isaías disse: e criou Jacó e formou Israel. E criou Abraão e formou Deus a sua essência. O que me chama a atenção deste homem, meus irmãos, é que ele tem uma intimidade ímpar com Deus. E Deus o resolve chamar. Mas quando Deus o chama, ele é Abrão. E Deus vai mudar o seu nome posteriormente. Este homem, sim, teve o nome mudado. Diferente do nosso querido apóstolo Paulo, que muitos dizem que Deus mudou o seu nome, mas na verdade não. O nome dele é Saulo, nome hebreu, Paulo, nome romano. Mas Abraão, sim, era Abrão. Deus mudou o seu nome acrescentando uma letra para Abraão. Nós só pegamos a parte boa de Abraão. Nós só pegamos as conquistas de Abraão. Mas essa noite eu quero lhes falar um pouco acerca do Abrão. O Abrão que o seu pai não serve a Deus. O Abrão que o seu avô Naor não serve a Deus. O Abrão que a sua descendência, que o seu bisavô e toda a descendência passada se pervertem em um mundo de promiscuidade. Logo, este homem não tem uma referência na sua casa. Este homem não tem um padrão na sua casa. Este homem mora em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, na Babilônia. Este homem que não tem intimidade com Deus ou alguém que se relaciona com Deus, para que ele fosse uma base, um padrão. Logo, o que me chama a atenção é que Deus resolve chamar Abrão. Deus chama Abrão. Eu não sei por qual motivo, eu não sei porquê, mas Deus aparece a ele em Ur dos Caldeus. O Gênesis capítulo 11, capítulo 12 não está em ordem cronológica. Se você ler o Gênesis 11 e o versículo de número 31, e Terá tomou Abraão, seu filho Ló, filho de Harã, filho do seu filho Sarai, sua nora, e seu filho Abraão, e com eles saíram de Ur dos Caldeus a Canaã. Capítulo 12, se você ler o verso 5, o texto diz que ele sai de Harã. Capítulo 12, ele já tinha sido chamado por Deus, porque ele foi chamado em Ur dos Caldeus. Deus aparece a ele e o convida e o chama no particular. Deus aparece a ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. O que me chama a atenção é que Deus fala com Abraão dentro da casa de Terá, mas em nenhum momento fala com Terá. Deus fala com Abraão diversas vezes em particular, mas nunca falou com Terá. Se os irmãos lerem a Bíblia Sagrada, os irmãos não encontrarão de modo algum Deus falando com Terá, Deus dando visão a Terá, Deus falando algo para Terá. Mas Abraão, Deus olhou e gostou. Eu não sei porquê, mas Deus achou graça em Abrão para lhe chamar, para ser pai das multidões, para ser a essência, para ser alguém padrão para uma multidão que Deus iria levantar. Logo eu percebo que não depende de quem meus pais é. Logo eu percebo que não depende da minha descendência. Se Deus falou com meu pai, se Deus escolheu meu pai, quem é meu pai? Se Deus tem uma chamada para você, através de você, as pessoas verão a presença de Deus. Ora, você talvez não tem pai crente, isso não é desculpa para ninguém. Isso não é desculpa para ninguém. Talvez o teu pai não é crente, mas Deus gostou de você. Talvez teu pai, o exemplo é mau, mas Deus gostou de você. Talvez até aqui a sua família foi conhecida como separação, como derrota, como tragédia, como uma família amaldiçoada. Vai quebrar em você esse mal, porque você vai atrair a presença de Deus, e através de você
Sua família daqui para frente será abençoada. Mas eu não sou filho de crente, mas Deus gostou de você e tem uma chamada na tua vida. Oh glória, independente de quem é a sua família, independente do que aconteceu no seu passado, no passado da sua família, Deus diz: é ela que eu quero chamar, é ele que eu quero chamar, é ela que eu vou levantar, é ele que eu vou levar a minha presença. Oh glória a Deus. Independente de quem foi o passado, Deus é um Deus que escolhe. E detalhe, escolheu ele ainda no pecado, em Ur dos Caldeus. Deus não é com você só quando você está aqui bonitinho, arrumadinho, santificado e salvo. Quando você estava perdido, Deus estava dizendo: é ele, é ela. Talvez Deus está indo agora lá no bar, escolhendo o seu filho, escolhendo o seu pai, escolhendo quem você gosta. Talvez Deus está agora lá em Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, que segue alguém que você gosta e está dizendo: eu estou chamando ele. Tanta gente para Deus chamar, e Deus disse: é Abraão que eu quero lá na Babilônia. Deus mostra a sua graça aqui, alguém que está inserido num contexto de pecado. Os seus pais, segundo a história, idólatra, faziam imagem de escultura, vivendo na Mesopotâmia, na terra da idolatria. Deus disse: o homem que será padrão para a minha nação é Abrão. O homem que não tem valor, o homem que está além das fronteiras, eu vou chamar ele para a minha maravilhosa luz e vou fazer dele uma benção. Oh, não importa o seu passado, não importa o que você fez, a graça te alcançou, a misericórdia te alcançou, a bondade te alcançou. Ele gostou de você. Talvez seu pai nunca cantou, seu pai nunca pregou, talvez você venha de uma família destruída, talvez você venha de uma linhagem ruim, talvez se dependesse da memória dos teus pais, você era um frustrado, mas a graça foi lá na Babilônia, te encontrou, te abraçou e disse: eu sou teu Deus, eu te santifico, eu te lavo, eu te dou o dom, eu te dou a graça, eu te dou família, eu te dou moral, eu te dou respeito. A graça já estava no Antigo Testamento, e Deus disse: é você, Abraão. É você que Deus chamou, é você que vai marcar. A sua família vai dar glória a Deus por causa de você. Sua família vai cantar por causa de você. Sua família vai vir para a igreja por causa de você. Teu pai vai reconhecer Deus por causa de você. Tua família que vem de uma linhagem tão incrédula vai chegar em você, vai quebrar esse negócio. Eles vão dar glória ao Deus de Abraão também. Sabe por quê? Deus achou graça em você. Não tem explicação. Deus vai lá na Babilônia, na casa de um homem, entra no quarto do seu filho e disse: Abraão. Irmãos, Deus precisava de alguém para ser um padrão. Deus disse: é ele. Quem olha para Abraão diz: não vai prestar. Mas Deus está dizendo: eu me encarrego de formar um Abraão nele. É Abraão agora, mas na minha mão vai se tornar um Abraão. Oh. Irmão, não tinha ninguém para Deus falar: eu sou Deus de Ciclano. Não tinha. Oh glória, não tinha ninguém. Quando ele chamou Jacó, ele diz: eu sou Deus de Abraão. Quando ele chamou Isaac, ele diz: eu sou Deus de Isaac. Quando ele chamou Moisés, ele diz: olha Moisés, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Quando ele chamou Josué, ele diz: eu sou Deus de Moisés, seu pai, mas sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão se torna um padrão de intimidade, um padrão de certeza, um padrão de contato, um padrão de exemplo. Logo, quando Deus falava com o homem, Deus apontava para a história de Abraão. Que coisa linda, irmão. Depois que você não estiver aqui, Deus vai dizer: eu sou o Deus do pastor Haroldo, eu sou o Deus do pastor Anderson. Quando Deus falar isso, eles vão dizer: é aquele que marcou, é aquele que pregou, é aquele que morou lá, deu exemplo, ganhou muitas almas, até depois de morto. Deus vai usar a memória que Ele tem em você. Mas quando Ele chamou Abraão, não tinha ninguém. Deus aparece a ele, e eu caminho ao fim.
fazendo 3 exigências: sai da terra, parentela, da casa do pai. Deus não promete nada a princípio. Nós estamos falando de um período antes da lei, antes da graça. Deus aparece e diz, o primeiro versículo, Deus pede 3 coisas. Primeiro, saia da casa dos teus pais, da terra e da parentela. Deus aparece querendo, requerendo, exigindo. Eu não tenho ninguém como padrão, mas você vai ser padrão. É por isso que eu sou particularmente muito fã de Abraão, porque Deus não deu nenhum exemplo para Abraão e ele acreditou em Deus. Oh, glória. Isaac, eu sou Deus de Abraão. Jacó, eu sou Deus de Isaac e de Abraão. Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E para Abraão, ele diz, eu quero que você saia. Quando você sair, o meu sinal vai com você. Eu vim pregar para alguém, Deus vai te usar como modelo. Eu vim pregar para alguém vai olhar para você e vai dizer, eu quero servir a Deus como ela, eu quero pregar como ele, eu quero ser crente como ela. Ei, Deus vai te usar como padrão para essa sociedade falida. Deus quer nos usar como padrão, Deus quer nos usar como exemplo. Talvez você não tenha ninguém para se espelhar perto de você, mas tem um Deus no céu que te escolheu e está dizendo, vou fazer de você um padrão. Não tinha ninguém, ele acreditou. E Deus não ofereceu nada a ele de princípio. Deus pediu. Deus disse, sai da terra, parentela e da casa do pai. Terra fala de território, termos, região, geografia. Parentela fala de história. Casa do pai fala de cuidado. Quando ele diz, sai da tua terra, Deus está dizendo, eu tenho uma terra para você. Você mora numa terra, mora? Mora. Mas eu tenho uma terra para você. Oh, glória. E através da terra que eu te dar, eu vou abençoar a sua descendência. Sai da parentela de história. Deus está dizendo, até hoje a história foi ruim, Abraão. A partir de hoje a história vai ser mudada. Sai da casa do pai. Está dizendo, você tem um pai, não tem? Tenho. Cuida de você? Cuida. Mas eu estou dizendo para você, se você sair da casa do teu pai, eu vou cuidar de você. Você vai ganhar um pai aqui em cima. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Eu quero ser teu pai. Eu quero cuidar de você. Vai ter lugar que teu pai da terra não vê, não chega, mas eu vou ver. Eu não vou te abandonar. Eu serei o teu pai por excelência. Oh, glória a Deus. É Deus que está cuidando de você. Você tem um pai, você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem um Todo-Poderoso. Ele não te deixa. A partir do momento que você aceitou o nome dele, você é responsabilidade de Deus, você é cuidado por Deus, você é zelado por Deus. Eu estou pregando para alguém essa noite que Deus está dizendo, você talvez não me vê, mas os mínimos detalhes do dia eu estou interferindo, eu estou produzindo, eu estou gerando portas, eu estou criando situações. Você não vê, mas eu livro você nos detalhes pequenos que parece que você não percebeu, mas eu estou aqui cuidando 24 horas de você. Abraão, aonde você pisar, o teu pai aqui de cima está vendo, o teu pai está olhando e cuidando. Versículo 2: e farei de ti uma grande nação. Ó, irmão, Deus só exigiu. Esse é o evangelho. Isso aqui é antes da lei. Isso aqui não tinha lei. Lá em Gênesis 26, 27, você vai ver que tinha uma lei oral, falada. Mas aqui não tinha lei ainda. E eu acredito que nem oral ainda. Muito menos a escritos, os 10 mandamentos. Mas Deus pede algo para ele. Deus já exige algo para ele. Minha pergunta é, o que é que Deus tem pedido para você, você tem feito? Eu quero as 7 promessas que Deus fala para ele no capítulo 12, que são muitas. Eu quero, mas tem
que cumprir o versículo 1. Faça o que Deus pediu para você. Ô irmão, eu peço a Deus todo dia: Deus, eu quero fazer o que tem para fazer. Porque se eu morrer amanhã, eu quero morrer tranquilo. Eu fiz tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos, ou pediu para mim. Nós temos que viver com esse sentimento: eu estou fazendo o que Deus pediu para mim. Oh, glória a Deus. Você tem que ter esse sentimento: o que Deus quer de você, o que Deus quer da sua vida. Oh, glória a Jesus. Houve uma moça em Francisco Alves que o seu esposo bateu o carro indo para Umuarama. E de repente o cinto aperta a sua barriga. E ela desce do carro tranquila, vai conversando ao hospital. E o seu esposo e algumas pessoas dizem que ela ia dizendo: eu não quero morrer. Eu não posso morrer. Eu preciso viver. A sua mente é acusada porque não fez, não produziu, não gerou tudo o que Deus pediu a ela. E na mente dela diz: eu não quero, eu não quero, eu não quero. Oh, glória a Deus. E eu venho essa noite dizer para você: aproveita para cumprir o que Deus tem na sua vida. Não espere para amanhã. Não espere ter muita, como foi pregado ontem. Não espera ser formado em teologia. Não espera ser consagrado. Não espera ser grande. Faça hoje. Não precisa de muito. Começa do pouco, mas cumpra o que Deus tem para você. Abraão sai. E no versículo 5, que eu termino agora, ele anda aproximadamente 1.500 quilômetros, aproximadamente, leva o seu pai Terá e seu sobrinho Ló. Deus disse para não levar. Começa aí. Ele não cumpre na íntegra o que Deus falou. Chega em Harã, eles desmontam o acampamento e fica lá. E o texto diz que eles habitaram, versículo 5. E Abraão tomou Sarai, sua esposa, Ló, filho de seu irmão, todas suas posses que havia juntado, almas que ele tinha obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã. E para a terra de Canaã eles vieram. Abraão sossegou em Harã. Seu pai disse: para que ir para Canaã, meu filho? Nós estamos bem aqui. A terra é boa, você está vendo, nós estamos prosperando, meu filho. Esse Deus que falou com você, vamos ficar em Harã, está tudo bem. Já andamos 1.500 quilômetros, não chegamos em Canaã. Esquece esse Deus que você falou. Você não viu que seu pai adorava muitos deuses? Sim. Aí o texto diz que o pai dele morre no meio do caminho, em Harã. Aí dá um estralo na cabeça dele: perdi meu pai por falta de ouvir a voz de Deus. Eu preciso cumprir a chamada de Deus em Canaã. É lá que Deus me quer. E o texto diz: e saiu de Harã para Canaã. Oh, glória a Deus. Deus está querendo tirar a igreja do conforto esses últimos dias. Nós temos que ir a caminho da Canaã celestial. Nós temos que ir a caminho daquilo que está preparado para nós. Oh, não espere perder pessoas queridas para cumprir a vontade de Deus. Não espere perder coisas para fazer a vontade de Deus. Não espere perder pessoas que você ama para fazer a vontade de Deus. O seu pai morre em Harã porque eles ficaram ali sossegados. Eles não cumpriram a vontade de Deus, eles estacionaram em Harã, metade do caminho. Aí quando ele perde o pai, versículo 4 diz: e seu pai morreu. Ele tinha 75 anos de idade, mas ele estava em Harã com 75 anos. Ele pode ter sido chamado antes, Ur dos Caldeus. Aí quando ele perde o pai, ele entende: olha, alguma coisa está errada. Não é aqui meu lugar. Preciso ir cumprir a vontade de Deus em Canaã. Oh. Ele caminha, anda mais 1.500 quilômetros, porque o problema, irmão, é na metade do caminho. No começo você está no gás, você está avivado, é assim, não é? Você está igual um leão. O pastor marcar a oração, o mês todo você vem.
é culto, é evangelismo, é missão, e aquele fervor, mas a metade do caminho a gente tende a desanimar. Aí Deus deu um choque nele. Aí ele levanta. Eu vou para Canaã que Deus prometeu para mim. Quando ele chega lá, versículo 10, e havia fome na terra. E Abraão desceu para o Egito. Ele imaginou, e eu oro com os irmãos agora, que a bênção, que a vitória, que a alegria estava em Canaã. Só que o versículo 2 diz assim: e abençoar-te-ei. Muita gente padece nesse ponto. Qual? Eu vou ser feliz quando a promessa cumprir. Vamos entender isso. Eu vou ser feliz quando eu comprar o carro que eu sempre sou. E aí? Eu vou ser feliz quando eu comprar a casa que eu sempre sou. Aí compra o carro que sonhou, a casa que sonhou, mas ele vem a vida inteira frustrado. Ele não entende que a bênção de Deus está com você quando você aceita Ele. Deus está dizendo: Abraão, eu te abençoarei. Não importa se você tem pouco, minha bênção vai estar com você. Não importa se você ganha pouco, minha bênção vai estar no pouco com você. Deus está dizendo: não deixa para ser feliz só quando chegar na vitória. Seja feliz no caminho da vitória. Seja feliz hoje, a casa é velha, mas seja feliz com a casa velha. O carro é velho, seja feliz com o carro velho. Deus está cuidando de você. Deus está dando saúde para você. Deus está dando vida para você. Eu conheço muita gente que chega no ápice e ele percebe: olha, os melhores momentos foi nas pequenas coisas que eu vivi. Foi nos momentos difíceis que eu vi a mão de Deus. Porque Deus não está com você só quando as coisas dão certo. Deus está com você quando você está caminhando para a promessa, quando a porta está fechada, quando as coisas não é como você quer. Deus vai te abençoar quando você entender que em todo momento. Não deixa para ser feliz amanhã. Esse é o problema nosso. Tem pessoa que trabalha a vida inteira e deixa para ser feliz no final. Seja feliz hoje. Seja alegre hoje. Diga: eu te amo hoje. Perdoa hoje. Faz a obra de Deus hoje. Eu vou me formar para depois fazer. Faça hoje. Não está formado? Faça hoje. Eu vou ser feliz hoje. Eu vou dar flor hoje. Eu vou cantar hoje. Eu vou pregar hoje. Não deixa para amanhã. A bênção de Deus está sobre a tua cabeça. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Deus não estava com Abraão só em Canaã. Deus estava com Abraão quando ele saiu de Ur dos Caldeus, quando ele passou em Harã, quando ele caminhou, quando ele foi para o Egito, quando ele foi lutar com os reis. Em todo o tempo Deus está com você. Não deixa para ser feliz no final. Você conversa com as pessoas mais velhas e com todo respeito a eles, e na sua maioria diz: meu filho, na idade que você está, eu era feliz e não sabia. Na idade que você está, eu era feliz e não sabia. Mas de novo eu era tão feliz. Hoje eu percebo que eu fui muito feliz e não sabia. Sabe o que as pessoas estão dizendo? Era para mim ter aproveitado mais. É assim ou não é? Se você pudesse voltar para a sua infância, quem é que não ia curtir mais a infância? Todo mundo tem saudade da infância, dos amigos, daquilo que viveu. Sabe o que Deus está dizendo? Aproveite. Aproveite o hoje. Talvez é pouco a sua condição, mas seja feliz hoje. Cante a Deus hoje. Faça o que tenha para fazer hoje, porque Deus está com você em todo o tempo. Ele chega em Canaã, nós vamos orar. Quem pode ficar de pé? Quando ele chega em Canaã, meus irmãos, a Bíblia diz que havia fome naquela terra. Então ele vai para o Egito e depois volta. Ele descobre que a bênção está com ele. E a terra era vazia e havia fome. A bênção estava com ele. Canaã deriva de Cã. Cã é um dos 3 filhos de Noé, que viu a sua nudez. Quando Cã foi expulso de casa, ele foi para essa terra. Como ele foi um dos primeiros habitantes, a terra tomou-se o seu nome, Canaã, Cã. Então a terra se tornou uma terra amaldiçoada, porque Canaã foi para lá
amaldiçoado. Aí Deus disse: mas eu vou mandar alguém que tem minha bênção. Eu vou mostrar que não é o lugar, é quem está com você. Oh, glória. O texto diz que ele andou, percorreu toda a terra e levantou um altar a Deus. Ele entendeu que o segredo para prosperar, o segredo para a terra ser abençoada, é andar sobre ela, tomar posse e levantar um altar a Deus. Entendeu que a bênção estava com ele. Hoje, até hoje, é a melhor terra que existe para se plantar. É a terra mais abençoada, é a terra de Canaã. Eu vim pregar essa noite. Não vai ter lugar ruim, não vai ter terra ruim, não vai ter porta ruim. Entenda isso. Se nós cristãos entender esse princípio, que não tem lugar ruim, a bênção está comigo. Diga bem forte: a bênção está comigo. Não importa o lugar, eu vou vencer. Oh glória, eu vim pregar para os vencedores esta noite. A pandemia está aí, mas a bênção está com você. A crise está aí, mas a bênção está com você. A escassez está aí, mas a bênção está com você. A bênção está com você. A bênção está com a igreja. A bênção está com você. Enquanto tem gente se perdendo na pandemia, Deus vai gerar vitória na vida daqueles que crê nisso. Toma posse disso. A bênção está com você. Não tem lugar ruim, não tem igreja ruim, não tem bairro ruim, não tem profissão ruim, não tem nada ruim. Oh glória, Deus vai te abençoar. Deus vai te colocar como cabeça lá. Você vai prosperar, você vai crescer, porque a bênção está com você. Ô irmão, eu estava lendo uma história que fala sobre José. José nunca foi o líder. José nunca foi o líder, mas aonde ele chegava revolucionava. Você não precisa ser o patrão para ser uma bênção. Deus vai abençoar você e seu patrão através de você. Na casa do pai, o pai era o líder. Na casa de Potifar, Potifar era o líder. Na cadeia tinha um líder. Em Faraó tinha um líder. Ele nunca foi o líder, mas a bênção estava com ele. A bênção está com você. Aonde você chegar vai dar certo. Aonde você pisar a planta do pé, vai abençoar, vai dar certo. Deus vai prosperar seu líder através de você. Deus vai prosperar seu patrão. Deus vai prosperar seus negócios, os negócios de quem está acima de você, em nome de Jesus de Nazaré. Entenda, a bênção está com você. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja. Eu profetizo, cada crente que está aqui, a bênção está com ele. Ele vai vencer, ele vai chegar lá. Oh Senhor, a bênção está com ele. Eu sei que tem gente aqui, Pai, que está passando um momento difícil. O deserto assustou ele, a fome assustou ele, a pandemia assustou ele. Mas eu libero sobre a vida dele, Senhor, a unção da fertilidade, da bênção do Senhor. Ele vai colocar a mão e vai dar certo. Ele vai colocar a mão e vai prosperar. Para glorificar o teu nome, para abençoar o teu nome, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja grande, para que através dele pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus, amém.